Olá, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? A gente vai iniciar uma aulinha de redação agora e nós vamos iniciar o capítulo 8, que trata dos aspectos gramaticais, pronomes de tratamento e vocativo no fazer redacional. A gente já conversou anteriormente sobre a importância de você saber discorrer, a importância de você ter um texto fluido, né, que vá tendo sentido ao longo de sua produção. E são vários os fatores que contribuem para a produção de um bom texto de redação. E hoje a gente vai falar especialmente dos aspectos gramaticais, né? E de algumas classes de palavras, né? A gente falou sobre questão de contexto, a gente falou sobre questão de coesão, de coerência, mas antes de eu pensar na coesão e na coerência, eu tenho que pensar também nos aspectos gramaticais. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Então vamos lá. Na categoria de pronomes pessoais, incluem-se os pronomes de tratamento. Convém notar que esses pronomes indicam o grau de formalidade existente entre o emissor e o receptor. A gente já falou dessa relação que se há entre emissor e receptor, né? E a gente falou nas nossas aulinhas de gramática que quando você tem intimidade com o receptor, né, o seu grau de formalidade ele é menor. Por exemplo, com os nossos amigos, com os nossos pais, os nossos namorados ou namoradas, a gente tem uma intimidade, por isso a nossa linguagem ela é informal. Mas quando a gente não tem intimidade com esse receptor, a gente tem que adequar a nossa linguagem, né? E aí a gente pensa, por exemplo, se você for escrever uma carta para o prefeito, ou para um vereador, ou para o governador do estado, você não iria se dirigir a essas pessoas da mesma maneira que você se dirige aos seus amigos da escola, por exemplo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, quais são os objetivos? Como sempre, cada capítulo do livro de vocês tem objetivos e são os seguintes: conhecer os pronomes de tratamento, suas abreviaturas e referentes, compreender o uso adequado dos pronomes de tratamento e depende diretamente da situação e do interlocutor. É o que eu falei para vocês, a maneira que vocês vão colocar esse pronome de tratamento dependem da relação que você vai ter, né? Da relação dos interlocutores, né? Do grau de formalidade ou informalidade que há. Por exemplo, quando a gente vai conhecer uma pessoa, você não fica chamando, você não chama ela, né, já no primeiro encontro, né, pelo nome. Se for uma jovem senhora que não for casada, chama-se de senhorita. Tem senhor, tem senhora. Quando você não tem um grau de intimidade tão grande com as pessoas, você precisa se munir desse pronome de tratamento. Nesse quadrinho aqui, a gente tem alguns exemplos. A gente tem esse mesmo quadro no livro de vocês. E tem, né? E tem só uns exemplos. Vossa Alteza, que trata de príncipes e duques, tem Vossa Eminência, que os cardeais, Vossa Excelência, que são autoridades oficiais e generais, tem Vossa Majestade, reis e rainhas. Existem várias maneiras de você se referir a essas pessoas com a qual você não tem um grau de intimidade tão grande assim. E aí a gente vai falar das colocações pronominais. Os pronomes de tratamento referem-se à pessoa com quem se fala, portanto, a segunda pessoa, né, o tu. Mas exigem um verbo e outros pronomes que o relacionam à terceira pessoa. Vamos ver isso aqui mais à frente. Também são pronomes de tratamento o senhor, a senhora, você, vocês. O senhor e a senhora são empregados no tratamento cerimonioso. Você e você já é tratamento familiar. Então, repara a diferença de formalidade, de intimidade que há nessas situações. Você e vocês são largamente empregados no português do Brasil. Em algumas regiões, a forma tu é um uso frequente e em outras é muito pouco empregada. Já a forma vós tem o uso restrito à linguagem litúrgica, ultraformal ou literária. Então, isso tudo aqui tem a ver com nada mais do que a questão da adequação da linguagem. E a gente já viu isso lá em gramática, no primeiro capítulo, ainda em sala de aula, antes de acontecer a pandemia, né? E aí nós temos aqui algumas observações curtinhas. Como eu falei para vocês, essa aula aqui, as nossas aulas de introdução, elas serão aulas mais curtas, né? Só para introduzir o capítulo e a gente ir se inteirando do que esse capítulo vai falar para a gente. E com o tempo a gente vai
se alongando nos assuntos. Vejamos o exemplo. Vossa Excelência, Sua Excelência, os pronomes de tratamento que possuem o vossa são pronomes empregados em relação de pessoa com quem falamos, por exemplo. Espero que Vossa Excelência, o ministro, compareça a esse encontro. Emprega-se o sua ou suas quando se fala a respeito da pessoa, por exemplo. Todos os membros da CPI afirmaram que Sua Excelência, o senhor presidente da República, agiu com propriedade. Então, reparem que para cada maneira que você vai utilizar, existe um modo específico para você utilizar os pronomes. É isso que a gente quer que vocês aprendam de início, né? Só do início do capítulo. Depois, à medida que for passando o tempo, a gente vai se mergulhando nas questões mais detalhadas dessas colocações pronominais, não só pronominais, né? Mas também em caso do uso de vocativo, uso do aposto, uso dos artigos, dos numerais, e todo o aparato que a gente tem em gramática para nos ajudar no fazer do nosso texto, né? No nosso fazer redacional. Nós temos aqui um outro exemplo. A terceira pessoa, embora os pronomes de tratamento se dirijam à segunda, toda concordância deve ser feita com a terceira pessoa. Assim, os verbos, os pronomes possessivos, os pronomes oblíquos empregados em relação a eles, devem ficar na terceira pessoa, por exemplo. Vejamos. Basta que Vossa Excelência cumpra a terça parte de suas promessas para que seus eleitores lhe fiquem reconhecidos. Reparem que esse li, ele está relacionado ao Vossa Excelência. Então, você tem que ver também essas questões das concordâncias, que nós veremos adiante. E aí, a gente também tem a questão da uniformidade de tratamento. O que seria isso? Quando escrevemos ou nos dirigimos a alguém, não é permitido mudar ao longo do texto a pessoa de tratamento escolhido inicialmente. Ou seja, você não pode mudar o pronome que você iniciou, você não pode mudar no final, né? Ela tem uma questão de incoerência. Assim, por exemplo, se começarmos a chamar alguém de você, não podemos usar o ti ou o teu. O uso correto exigirá ainda mais o verbo na terceira pessoa. Por exemplo, isso é uma questão de lógica, né? Mas a gente está explicando aqui para vocês, para que reforçar ainda mais essa questão aqui. Quando você vier, a abraçarei, enrolarei-me-ei nos seus cabelos. Correto. Quando tu vieres, eu te abraçarei e enrolarei-me-ei nos teus cabelos. Correto também. Então, vocês têm que ver essa questão da uniformidade do tratamento. E se vocês prestarem atenção, a gente está falando mais, o nosso foco é mais na linguagem formal. Por quê? Porque a gente está falando, nós estamos na disciplina de redação. Nós não estamos na disciplina de gramática, na parte de variação. Então, essas questões formais da língua, essa maneira que você vai se referir ao emissor, é de suma importância para quando você estiver escrevendo o seu texto, você saiba se dirigir a esse emissor sem parecer indecoroso, né? E quando a gente está falando em redação, sempre tem lá um tópicozinho. Escreva uma redação na língua culta, na norma culta da língua portuguesa. Ou seja, você não vai utilizar a norma padrão. Aliás, a norma coloquial. Por quê? Porque já falei para vocês que na língua coloquial existem os traços de oralidade que nós não queremos em um texto redacional. E é muito difícil você retirar esses traços de oralidade na escrita. Por quê? Porque falta prática e muitas vezes a gente leva a maneira que a gente fala para a maneira que a gente escreve. Por exemplo, o para mim, é uma maneira informal de falar. Aliás, de escrever. O correto seria o para mim, que é esse o que a norma nos fala. Mas, no nosso dia a dia, na nossa correria, a gente utiliza esse pra, que é uma contração, uma diminuição, e muitas vezes, sem querer, a gente leva esses traços como esse para a escrita. E é isso que esse capítulo vai falar para a gente. Então, gente, é só uma aula de introdução, é só uma aula para que vocês entendam que as construções e as proposições gramaticais podem ajudar e muito no fazer redacional. Na próxima aula a gente continua e aí sim eu vou passar para vocês
uma atividade. Vocês já sabem, né? Se tiverem dúvida, falem comigo no grupo, mandem mensagem, podem comentar essa aula. E aí, na próxima aula, a gente continua esse conteúdo. Por hoje é só. Um beijo grande para vocês. Até mais.